Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, ministros presentes e também ministros em diferentes nações e suas congregações. Recebam uma saudação muito especial da minha parte e da parte daqui da igreja, a grande tenda catedral em Porto Rico. E uma saudação especial ao missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim. Hoje, sexta-feira santa, o povo cristão comemora a morte de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, vamos dar uma olhada nesse evento tão importante que permaneceu sendo comemorado por séculos pelo cristianismo e que tem um sepulcro vazio. Leremos em São Mateus, capítulo 27, versos 45 em adelante. Do versículo 45 em diante. Desde a hora sexta, e desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Leo de novo o verso. Lerei de novo o versículo. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, 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 Sabachthani, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me has desamparado? Por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo, um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que haviam dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que estavam com ele, guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entender. Nosso tema para hoje, sexta-feira santa,
e dia da introdução el tema para o de la tema clase bíblica, de da escuela aula bíblica bíblica, da escola del próximo bíblica domingo es do la próximo domingo crucifixión é a crucificação e de Cristo ressurreição conforme de Jesus Cristo conforme a pueden tomar Escritura. asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Para ver este tema de la Para crucifixión ver de este Jesucristo, tema da crucificação es de Jesus importante Cristo, saber é era, importante saber quién es quem era, y quién quem será é Jesucristo, e quem será Jesus Cristo. Jesús de Nazaret. Jesus Para o de qual Nazaré, para o Vamos a la qual Escritura y vamos examinamos à Escritura quién e es ese personaje examinamos tan importante quem é este que ha personagem tão impactado a la importante, humanidad que impactou a completamente. humanidade completamente. Dice San Juan Diz capítulo 1, São João, verso capítulo 1 en 1, adelante. do versículo En el 1 em principio era el diante. verbo y el No verbo era con princípio era o Dios Verbo, e e o o Verbo Verbo estava com Deus, era e o Dios. Verbo era Deus. Este era el principio con Dios. Ele estava no Todas las princípio cosas com por él Deus. fueron hechas Todas y as sin él coisas nada de foram lo que ha sido feitas hecho por Ele, fue hecho. e sem Ele, En él nada estaba do la que foi vida, feito se fez. y la vida Nele era la luz estava de a los vida, hombres. e a La vida luz era a en luz las dos tinieblas homens, resplandece e a luz y las resplandece tinieblas nas no trevas, prevalecieron contra e ella. as trevas não prevaleceram Hubo un contra hombre ela. enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Houve homem enviado de Deus, Este vino cujo por nome era João. testimonio, para Este que veio diese para testimonio de la testemunho, luz, a para fin que testificasse de que da luz, todos creyesen por él. para que todos crescem No era por la ele. luz, sino para que Não diese era ele a testimonio luz, de mas la veio luz. para que testificasse Aquella da luz luz. verdadera que alumbra a todo hombre Aquela luz venía a verdadeira que este alumia mundo. todo homem vinha En el a mundo este estaba, mundo. y el mundo por él Estava fue no hecho, mundo, pero el e o mundo mundo foi feito por no ele, le conoció. mas o mundo A lo não suyo o vino, conheceu. y los suyos Veio no le, para os no le seus, recibieron. e os seus não A o lo suyo vino, receberam. y los suyos no Veio le para os recibieron. seus, mas os seus não o Mas a todos receberam. los que le recibieron, a los que creen Mas a en su todos nombre, quantos o les receberam, dio aos que potestad creem de no seu ser nome, hechos hijos deu-lhes o de poder de Dios, serem feitos los filhos cuales de no son Deus, engendrados de sangre, os ni quais de não voluntad de nasceram do carne, sangue, ni de nem voluntad da de vontade varón, da carne, sino nem da vontade de do Dios. varão, Y aquel mas de verbo Deus. fue hecho carne y E o habitó Verbo se fez carne entre nosotros, e habitou y vimos entre su nós. gloria, gloria como E del vimos a unigénito sua del glória, Padre, como a lleno glória de do gracia y unigênito de do verdad. Pai, cheio de graça e de verdade. Esta escritura dice Esta que Escritura en el diz principio era el verbo, que no princípio el era o verbo era con Verbo, Dios y el verbo era Dios. e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. El verbo, el Ou Espíritu seja, Santo, o Verbo, o Espírito Santo, o anjo el do cuerpo pacto, angelical de Dios, o corpo angelical de Deus, é o y era con Verbo, Dios, e estava com Deus, y era Dios. Dios E era en Deus. su cuerpo angelical, Deus em seu a corpo través del angelical, cual habló através do qual falou toda la a creación, existência, todas las cosas por toda él a criação. fueron hechas. Todas Y as sin él coisas nada foram de lo que ha feitas sido por hecho Ele, fue. e sem Ele nada do que foi feito Esa es la forma se en que fez. Dios creó Essa é a forma em que Deus criou la toda creación. Así es a como Dios criação. la llevó. Assim é como Deus a Esto realizou. también es de lo que nos habla É el disto que também nos apóstol fala Pablo o apóstolo Paulo en Colosenses em capítulo Colossenses, capítulo 1, lo cual vamos a leer o qual para vamos tener un ler cuadro claro para termos um quadro de quién claro es de quem é Jesucristo, el cual fue Jesus Cristo, crucificado o qual foi por crucificado el ser humano pelo ser en la humano cruz na del cruz Calvario, do Calvário, y lo cual se conmemora, se recuerda o qual se comemora, através de los se siglos, recorda
através dos en medio séculos, del no meio cristianismo. do cristianismo. Colosenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice: con gozo, do dando versículo gracias 12 al em Padre diante que nos diz: hizo aptos dando para graças ao Pai participar que de nos la fez herencia de los santos en idôneos luz, para participar da el cual herança nos ha dos librado de la santos na potestad de las luz, tinieblas o qual nos tirou y da trasladado potestade del das reino de su trevas amado Hijo, e nos transportou para o en reino quien do seu tenemos amado redención Filho, por su sangre, em quem temos a redenção perdão de pelo seu pecados. sangue, o perdão dos Él pecados. es la imagen del Dios invisible. Ele é a imagem do Deus invisível, La imagen, el A cuerpo imagen, angelical, o corpo llamado el ángel del angelical, pacto, chamado o anjo do pacto, ou o anjo de Deus, llamado ou Espíritu chamado Santo, Espírito porque es un Santo, cuerpo porque é um espiritual, corpo angelical, espiritual, no angelical, terrenal. não terreno. Él es la imagen del Dios invisible, Ele é a imagem do Deus el invisível, primogénito, o de toda primogênito de toda a criação, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na visibles e terra, invisíveis, sean visíveis tronos, e invisíveis, sean sejam dominios, tronos, sean sejam principados, domínios, sean sejam potestades, principados, todo fue sejam creado por medio de potestades, Él. tudo foi e criado para por Ele e para Ele. ¿Cómo vino existencia la creación? Como veio a existência e a criação? Por medio Como de Deus criou-a? Jesucristo, Por meio de estando Jesus Cristo, en su cuerpo angelical. estando em seu corpo Esa es la angelical. imagen del Dios invisible. Essa é a imagem do Por eso Deus cuando invisível. aparecía Por isso, quando Deus aparecia, en forma de quando un hombre, Deus aparecia era em el forma ángel de del homem, pacto, era o era anjo do Jesucristo, pacto, era em seu corpo Jesus angelical. Cristo em seu Por eso corpo en San Mateo angelical. capítulo 8, verso 54, Por isso, em São Mateus capítulo 8, versículo 54 ao 58, São Abraham João, deseó ver mi día, 54 ao 58, Abraão desejou ver o meu dia, viu e alegrou-se. y como Abraham pudo ver E como Abraão pôde ter visto en a su Jesus cuerpo Cristo angelical, em seu corpo angelical, cuando se materializó e allá, ainda y el día quando antes se de la materializou destrucción de Sodoma y lá Gomorra, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, con comeu Abraham, com Abraão, o almorzó con Abraham, ou almoçou com Abraão, y los arcángeles Gabriel y Miguel. ele e os arcanjos Gabriel e Miguel. Ahora vean que todas las cosas fueron creadas Agora vejam que todas as coisas foram criadas, feitas y por Ele para Él. e para Ele. Y Él es antes de todas E las Ele é cosas. antes de Todas las todas cosas por as Él. coisas, e Todas las todas cosas as coisas en Él subsisten. subsistem nele. Y Él es la cabeza del cuerpo E que Ele é a cabeça do corpo, que é a es el igreja. principio, el É o primogénito de entre princípio los muertos, e o primogênito para que todo dentre os tenga mortos, la para quem preeminência. tudo tenha a por cuanto agradó al Padre que preeminência. en Él habitase Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, y por medio de Él reconciliar consigo e por meio dele ele todas las reconciliasse consigo cosas, mesmo las que están en la todas as tierra como coisas, las que están tanto as que estão na en los terra cielos, como as que estão haciendo la nos paz céus, mediante la sangre havendo por de su ele cruz. feito a paz pelo sangue da sua cruz. Ya estamos viendo quién es. Já estamos vendo quem é Jesus Cristo. Y ahora, E agora, primera de Timoteo, 1 de Timóteo, capítulo 3, versos capítulo 3, 15 en adelante, do versículo para que 15 em Ricardo diante, diz: sepas como mas debes se tardar, comportarte en la casa para de que Dios, saibas que es la como iglesia de deves se Dios comportar viviente, na casa de Deus, que é a columna y igreja de baluarte Deus de la vivo, verdad. a coluna e baluarte da verdade. Indiscutiblemente grande es el misterio de la Indiscutivelmente, piedad. grande é o mistério da Dios fue piedade. manifestado en carne, Deus se manifestou em justificado en el carne, Espíritu, foi visto de los justificado em ángeles, Espírito, predicado a los gentiles, visto dos creído en el anjos, mundo, pregado aos gentios, recibido arriba en crido no gloria. mundo e recebido acima na glória. Ese es
Jesucristo, el que fue crucificado, Esse é Jesus Cristo, o que foi crucificado na cruz do el Verbo Calvário. hecho carne, O Verbo encarnado, Dios, con su cuerpo angelical, Deus com seu corpo llamado su angelical, seu corpo angelical chamado o anjo do pacto, seu corpo angelical também chamado o Espírito Santo, en ese velo de carne encarnado llamado nesse véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Dios se hizo carne Deus se para fez poder carne tomar el pecado del ser humano para poder tomar o pecado do ser humano e por morrer nuestros pecados, por nossos quitar nuestros pecados pecados e assim tirar nossos con su pecados sangre preciosa, en com el seu sangue sacrificio precioso, realizado en la cruz. no sacrifício realizado na cruz do Calvário. Usted puede tomar Como você un pode pote de tinta, pegar um pote de tinta una prenda de ropa, ou uma que se haya veste de manchado con roupa tinta, que tenha se manchado com sumerge en tinta cloro e a mergulha no cloro, blanqueador y num desaparece. alvejante e Puede desaparece. después saber si le Busque encuentra depois para ver se consegue la sangre de encontrar. Cristo, Assim é o sangue desintegra de el Cristo. pecado Desintegra o y regresa pecado al e dueño o original del retorna pecado, que es ao dono Dios. original do pecado, que é o diabo. La sangre de Cristo O sangue es de la sangre de Cristo Dios. é o sangue de Deus. La sangre del cuerpo de Dios, del cuerpo físico O de Dios, sangue do corpo de Deus, do corpo físico de Deus, cuerpo físico de que é o Jesucristo. corpo físico de Jesus Cristo. Ningún ser humano podía quitar el pecado del mundo. Nenhum ser humano podia tirar o pecado do mundo. Os sacrifícios de animaizinhos não podiam Porque los tirar o animales pecado, no tienen espíritu, no porque tienen os alma, animais não têm solamente alma, tienen espíritu, pero no somente tienen têm alma. espírito, El mas ser não humano têm es el alma. que tiene O ser espíritu humano y tiene é quem alma. tem espírito Por e eso lo tem más alma. importante en el ser humano es Por isso, o mais importante no ser humano é a alma da eso es lo que lo pessoa. hace ser un Isso é o que ser faz humano. ele ser um ser humano. Por essa causa, para quitar por el essa pecado del causa, ser humano, Para tirar o pecado do ser humano, Deus tinha que se fazer carne neste planeta Terra, esa sangre de Dios que para que está esse sangue de Deus, en su cuerpo físico llamado Jesús, que está em seu corpo físico chamado Jesus, fosse derramado limpiarnos de todo pecado. e nos limpar Sin de la todo sangre de pecado. Cristo no hay Sem o sangue de Cristo, de pecado, não há limpeza y mucho de menos pecado e salvación, muito menos vida eterna. salvação e vida solamente por eterna. medio de la sangre de Cristo Somente através do somos sangue de Cristo limpiados de todo pecado. somos limpos de Solamente todo por medio de pecado. Cristo E somente por es meio que de podemos Cristo obtener é que vida podemos obter eterna. No hay vida otra eterna. forma para obtener Não há la outra vida forma eterna. para obter Solamente a por vida medio de eterna. Jesucristo, el cual Somente através de Jesus Cristo, el mismo Dios o vestido qual é de un o cuerpo de próprio carne, Deus, el vestido cual de um fue corpo de crucificado carne, en la cruz del o qual foi Calvario, crucificado na cruz do alrededor de Calvário, 2000 años atrás. por volta de 2000 Por anos eso es tan atrás. importante Por isso é conocer tão a importante conhecer a para história, que la fe nazca en para el que a alma y el fé corazón nasça na alma, no coração y reciba das la vida eterna pessoas por medio e recebam a de vida Cristo, eterna recibiéndolo como por único. meio de Jesus Cristo, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Hemos visto Temos visto quem que é murió en la o cruz que del morreu Calvario na cruz en do medio de Calvário, dos malhechores. no meio de dois malfeitores. El del medio, el Señor O do Jesucristo, meio, o Senhor Jesus Cristo, o Dios con qual nosotros, é Deus conosco, en carne humana, Deus em carne humana, no meio da raça humana, pagar el precio de la para redención, pagar o preço para da retornar al ser redenção, humano a para regressar o ser la vida humano eterna, por à medio de ese vida sacrificio eterna, realizado, através desse sacrifício realizado, al ser creído y aceptado, o qual, ao ser crido e aceito, la persona recibe
la vida em Jesus Cristo, eterna. a pessoa recebe a vida Cristo eterna. no hay Sem vida Cristo eterna. não há vida eterna. Por eso, cuando Por isso, Israel iba a salir de Egipto, quando Israel ia sair do Egito, Deus que ordenou a apartara un Moisés cordero de un que año, separasse um cordeiro de y um el ano. día 10, E no el dia 10, lo estuvieran desde o dia 10, observando o si tenía tivessem defecto, ¿no? observando para ver se ele tinha Día defeito ou 14 não. lo E no dia 14, o cada sacrificassem. familia Cada família em con seu su lar, cordero sacrificado, com seu cordeiro sacrificado e assado, comendo-o, e o sangue aplicado no umbral e nos batentes da porta porque do venía seu lar. Porque vinha la plaga de la muerte a para todos praga los da primogénitos morte que para todos os primogênitos allá que en medio viviam del lá, pueblo hebreo. no Y en meio do medio povo de hebreu. Egipto, todos los primogénitos morirían E no meio do Egito, todos os si no primogênitos tenían morreriam, la sangre aplicada se não tivessem o en la sangue puerta de sus aplicado hogares, na porta de seus lares, lo cual es tipifigura de o qual é Cristo, el tipifigura Cordero de Dios, de que Cristo, moriría y Cordeiro de derramaría Deus, su sangre que morreria e para que derramaria la do seu sangre sangue, quedara para que o aplicada sangue en la puerta ficasse del corazón aplicado na de cada porta do creyente coração para la de preservación, cada crente, de la para a vida, preservação da para vida, vivir eternamente. para viver eternamente. Los que no tenían la señal en la puerta de sus Os que hogares, não tinham o sinal na porta de seus lares, la desdicha de que el primogénito de su tiveram familia a má sorte de que o primogênito de sua família y hubo morreu. gran clamor en Egipto E houve grande clamor no Egito pela morte dos desde el hijo primogênitos, primogénito del começando faraón. desde o filho primogênito do Tenían la faraó. revelación Eles de não que un tinham a cordero revelação tenía que ser sacrificado de que um cordeiro tinha que ser para la sacrificado preservación de la vida de para a cada preservação da vida de cada Pero el primogênito. pueblo de Dios sí la tenía. Mas o povo de Deus Lo mismo sim a es hoy en tinha. día. O mesmo é hoje em No todo el dia. mundo tiene la revelación Nem todo mundo del tem a sacrificio del revelação Cordero de Dios do sacrifício do Cordeiro de Deus para a preservação da vida, para a pessoa poder viver Por eternamente. tanto, es Portanto, importante la predicación del importante Evangelio de Cristo a pregação do en todas las Evangelho de naciones, como Cristo Él lo dijo, em todas as nações, como ele disse, para dar esta buena que noticia fizessem a todos los para seres dar essas humanos, para que boas tengan novas a todos os la seres humanos, oportunidad de vivir para que tenham a oportunidade de viver eternamente no reino de Deus. sencillo como eso. Tão Recordando simples assim, que Jesucristo recordando es que Jesus Cristo encarnado, é Deus en carne encarnado, humana, Deus para em llevar carne a cabo la humana, muerte para y realizar redención en la cruz del Calvario. a morte e redenção na Otra cruz do persona Calvário. podía Nenhuma outra realizar ese pessoa sacrificio podia realizar esse para la sacrifício salvación para del ser a humano salvação solamente do ser humano. Cristo, porque era el mismo Dios, Somente Jesus Cristo, porque era o próprio Deus, de carne humana. vestido de carne humana. Por eso Jesucristo dijo en una ocasión por ahí, por el Por isso capítulo Jesus 10, Cristo disse numa ocasião aí pelo capítulo 10 de São João, versículo 30, eu e o Pai cosas somos. somos Es como um. usted y É yo. como você e eu Somos alma, espíritu y somos cuerpo. alma, espírito e Y usted corpo. puede decir, E você pode dizer, soy espíritu y cuerpo. Somos eu sou espírito e una corpo. sola cosa. Somos uma só coisa. Usted sin el cuerpo no está completo. Você sem o corpo não está Usted completo. sin el espíritu tampoco Você está sem o completo. espírito tampouco está Porque completo. el ser humano es alma, Porque o ser humano é alma, espírito e corpo. es Padre, Hijo y Espíritu Santo. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Por eso el Padre y yo una cosa somos, dice. Por isso eu e o Pai somos um, disse Dice, Jesus el que me ha Cristo. visto a mí ha visto. E disse, quem tem visto a mim, tem visto ao Por Pai. lo tanto, es Portanto, importante saber quién fue. É importante saber quem foi aquele que morreu na cruz do Calvário. Dios, Foi en su cuerpo Deus físico, em seu corpo físico,
o que morreu. espíritu no murió, ni su alma tampoco. Seu espírito não morreu, nem sua alma tampouco. Ele desceu ao Y inferno allá e dejó lá los pecados del ser humano, deixou os pecados do ser humano, porque él llevó nuestros pecados. porque ele levou nossos pecados. Luego salió de allá, E pasó por el depois saiu paraíso, de lá, passou donde pelo estaba Abraham, paraíso, Isaac, Jacob, onde estavam Abraão, Isaac, Jacó, os esos creyentes patriarcas del Antiguo Testamento. e todos aqueles crentes do Velho Testamento. El domingo bien temprano, E no en domingo la bem mañana cedo, resucitó pela manhã, con ressuscitou ellos, com de lo eles, cual hablaremos el do qual próximo falaremos no próximo domingo, de resurrección. domingo de ressurreição, depois de amanhã. Hoy hemos visto el propósito Hoje vimos de o la muerte de propósito Cristo en la cruz del Calvario. da morte de Cristo na cruz Si do él no moría en Calvário. aquella ocasión, Se ele não morresse naquela ocasião, personas viviendo não en la haveria tierra, porque pessoas aquel era el tiempo vivendo na terra, porque de aquele caer era el o juicio divino tempo sobre de cair o la juízo raza humana. divino sobre a Y como raça él tomó el humana. pecado E como ele del ser tomou o humano, pecado do ser humano, por el ser humano, ele morreu pelo ser humano. el día del juicio que tenía que venir, No dia do juízo que tinha que cayó vir, todo sobre Jesucristo, naquele tempo caiu tudo sobre Jesus Cristo, sobre o corpo físico de Deus, el cuerpo de carne, que é o corpo de carne de Jesus Cristo, Salvador. nosso Salvador. La crucifixión A y resurrección crucificação de Jesucristo conforme e ressurreição de Jesus Cristo conforme a Escritura. Hoje tomamos a el crucificação. domingo próximo tomaremos la parte No de próximo domingo tomaremos a parte da ressurreição. estamos representados en Cristo, Estamos representados em que Él Cristo, es el segundo Adán, porque Ele é o segundo Adão, que vino para que con su veio muerte redimir para com sua morte a los redimir escritos en el cielo, en el libro, a todos os que estão escritos no céu, no livro da vida do que les Cordeiro. guarde y Que Deus lhes abençoe nos e lhes ayude a todos guarde, a comprender, e nos ajude a todos a tener la compreender, revelación a obter a de revelação Cristo para este tiempo final, de Jesus Cristo para este para ser tempo preparados final, para ser transformados para sermos preparados, para sermos transformados, elevados com Ele à ceia das bodas do Una persona que Cordeiro. todavía no ha recibido a Cristo, Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como puede hacer en estos Salvador, momentos y estaremos pode fazê-lo nesses momentos e estaremos orando por la você. única forma de asegurar A única forma de nuestro futuro garantir eterno es o nosso futuro recibiendo a eterno Cristo é como recebendo a nuestro Cristo como o nosso único e suficiente No Salvador. hay otra forma. Não há No hay outra otro programa forma, de parte de Dios não há outro para o programa ser da humano, parte de Deus para o ser humano, vivir eternamente. para viver Solamente hay uno. eternamente. Há somente um. Diseñó Dios. E Deus o Cuando Dios desenhou. diseña algo, E quando Deus desenha algo, isso é o melhor. los que están en otros países también pueden venir a los pies Os de que estão em Cristo. outros países também Si no podem lo han vir hecho aos pés de todavía Cristo, se ainda não o recibirlo como fizeram, nuestro único y suficiente para recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Y los niños de 10 años en adelante también. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador. Vamos a estar puestos en pie para orar. Vamos nos colocar em Las pé personas que han venido a los pies de Cristo para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta en ocasião, diferentes naciones, em diferentes nações, con nuestros rostros inclinados. com os nossos rostos inclinados, com os nossos olhos fechados. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti, trayendo ante ti las personas trazendo que ante están Ti recibiendo a Cristo como único y suficiente as pessoas que Salvador. estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Te ruego las recibas
en tu reino. rogo-te que as En recebas nombre del em Señor teu Jesucristo, reino. te lo ruego para que No sea la nome do gloria y Senhor honra. Jesus Cristo te rogo, para que seja a glória e a honra pelos séculos Ahora dos repitan séculos. conmigo esta Amém. oración que estaré E agora haciendo. repitam comigo esta Por todos oração los que que estarei están recibiendo a fazendo. Cristo como Por único y todos que estão suficiente recebendo a Cristo como Salvador único e nesta suficiente Salvador Senhor nesta Cristo, ocasião. escuché Senhor la Jesus predicación Cristo, escutei a pregação y nació do tu teu fe en mi Evangelho corazón. e tua fé Creo en nasceu ti no meu con toda mi coração. alma. Creio em ti Creo com en toda tu a minha primera alma. venida. Creio em Creo tua en tu primeira muerte en la cruz vinda. del Calvario Creio em tua como morte na cruz do sacrifício de Calvário, expiação como sacrifício de expiação por Creo nossos en tu nombre pecados. como el único nombre Creio bajo el em cielo teu nome en como o que único nome podemos ser debaixo do salvos. céu em que podemos ser salvos. Escuché Senhor, la predicación de tu escutei a evangelio y nació pregação tu fe en mí. do teu Creo Evangelho en e tua ti fé con toda nasceu mi em mim. alma. Creio em ti com Reconozco que toda soy a minha pecador y alma. necesito Reconheço que sou Salvador. pecador e necessito te um recibo como mi Salvador. único y suficiente Te recebo como meu Salvador, único te e ruego, perdona suficiente mis pecados. Salvador. Rogo-te que Con tu sangre perdoes meus limpia de todo pecados pecado e com teu sangue me y me limpes de todo bautices con pecado Espíritu Santo y fuego. e me batizes com Luego que Espírito yo sea Santo e bautizado fogo. en agua, Depois en que tu for nombre. batizado em água, Te lo em ruego en teu tu nombre nome, eterno y glorioso. eu te rogo em Senhor teu nome Cristo. eterno e glorioso, Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. El bautismo en agua O batismo em água es tipológico. é tipológico. No quita los pecados. Es la sangre de Cristo. Não tira os La que pecados. nos É o limpia sangue de de todo Cristo, pecado. o que nos limpa de El todo bautismo en pecado. agua es un Mas o mandamiento batismo em del água Señor Jesucristo. é um mandamento do Mismo Senhor Cristo Jesus fue bautizado Cristo. por Juan O próprio Cristo foi batizado por João Batista. y el Espíritu Santo sobre Jesús. E cuando logo subió o de las Espírito aguas Santo veio bautismales, sobre Jesus quando e allí subiu das águas batismais. recibió E ali recebeu el bautismo divino o batismo para comenzar divino su vida para começar a sua vida ministerial, conforme a las escrituras mesiánicas conforme às escrituras messiânicas que ele cumpriria. y cada creyente en Cristo cuando E recibe cada a Cristo crente es em bautizado Cristo, y quando luego recebe a recibe Cristo, el Espíritu é batizado e depois recebe o Espírito Santo, é el comienzo de su equipado vida cristiana para o começo en de el sua vida cuerpo místico de cristã, Cristo. no corpo místico de Cristo. Obtiene el nuevo nacimiento, Obtém um novo nace de nuevo. nascimento, nasce de Por lo novo. tanto, el Portanto, bautismo en agua, o batismo siendo em un água, mandamiento divino, sendo um mandamento divino, la persona se identifica con Cristo, aí a pessoa se identifica com Cristo em sua sepultura y morte, resurrección. sepultamento e ressurreição, Porque estábamos en Cristo, porque estávamos em Cristo así eternamente. como nuestro cuerpo físico estaba en nuestros Assim padres como o nosso terrenales, corpo físico estava em nossos pais terrenos, como hijos e hijas de Dios, assim como estábamos filhos e filhas de en Deus, Cristo, estávamos em eternamente. Jesus Cristo eternamente. Él es la simiente Porque Ele é a semente a divina, través de la cual vendrían através muchos da qual hijos e hijas de Dios viriam muitos filhos e filhas de Deus y vivirían eternamente à en el vida reino. e viveriam eternamente no reino de Deus. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados Portanto, bem podem ser los que han venido a batizados Cristo en esta os que ocasión. vieram aos pés de Cristo nesta Cristo los ocasião, bautice con Espíritu Santo y e que fuego. Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. Que Dios les bendiga y les guarde. Y dejo con ustedes Que Deus lhes abençoe e lhes al guarde. reverendo José Benjamín E Pérez. deixo com vocês ao reverendo José Benjamin A Pérez. continuación y en cada país dejo Na continuação e em cada país, deixo ao ministro para que les correspondente indique para que a lhes los que han mostre recibido a Cristo en estos momentos aos que receberam a como Cristo hacer para ser nesses bautizados momentos como fazerem para serem hoy mismo. batizados en agua Hoje en el mesmo. nombre del Señor. em água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hasta el próximo domingo de resurrección, o sea, Até o pasado próximo domingo de ressurreição, ou seja, depois de amanhã, mañana, nuevamente em que con estarei ustedes novamente para com o tema vocês para o de la tema resurrección de Cristo da ressurreição de Cristo, conforme a las conforme Escrituras. as Dios les bendiga y Escrituras. les guarde y continúen pasando Deus lhes abençoe e lhes guarde e continuem una tarde passando llenos uma de tarde la bendición de feliz, Cristo nuestro. cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.